também saúdo os irmãos e irmãs que estarão conosco online, assistindo a transmissão dos seus lares. O título da mensagem desta noite, que trago no coração a repartir com vocês, é o desespero de um servo. O desespero de um servo. Não sei se você já passou por alguma situação que o desespero tomou conta do seu coração. Mas isso aconteceu com Elias. Elias, ele foi um grande profeta, servo, humilde, mas poderoso em suas convicções. Tanto é fato que Eliseu, aquele que o sucede, ele fez questão de pedir a Deus que Deus o abençoasse de forma dupla, da forma como Deus abençoou o ministério de Elias. Até hoje, Elias representa uma personalidade admirável. O seu ministério durou 22 anos. E nesses 22 anos de seu ministério, Elias vivenciou uma sucessão de reis ímpios. Uma história marcada pela idolatria, crise política, crise religiosa, abuso de poder e muita corrupção. Só que Elias, ele fez a diferença numa sociedade marcada pela degradação. Isso quer dizer que você pode fazer a diferença, mesmo que você esteja inserido num contexto ruim. Elias fez a diferença. Só que ele teve que aprender isso, porque nós não nascemos prontos. Inclusive, veremos, ele teve que aprender a confiar em Deus. Ele teve que aprender a depender de Deus. Ele teve que aprender a crescer na sua intimidade com Deus, assim como nós. Só que a vida de Elias não foi apenas ascensão. Elias passou por momentos difíceis. É justamente essa fase que eu quero trazer uma tônica nessa noite. Eu quero que você saiba que Elias, mesmo tendo sido um homem tremendo, ele passou por um momento de crise de medo e de desespero. E o texto que nós vamos estudar hoje, da vida de Elias, fala um período que Deus teve que trabalhar com ele. Você sabia, né, que Deus não trabalha apenas através de nós. Deus trabalha em nós. E eu tenho para mim que Deus está mais interessado naquilo que eu tenho me tornado do que aquilo que eu faço. Deus teve que trabalhar na vida deste homem. E Elias, ele só se tornou o homem que foi porque Deus trabalhou no caráter dele. Mas Deus teve que buscar ele. Porque em algum momento ele se perdeu. Nós podemos nos perder por causa daquilo que nos assola. Aquilo que vem contra nós pode devastar o meu coração, pode me jogar para a lona. E Deus teve que buscar ele. Se eu pudesse dar um outro título a essa mensagem, além do desespero do profeta, um outro título que eu daria e caberia perfeitamente seria Deus buscando um servo. Porque Deus teve que buscar ele. Assim como nós, irmãos, temos que vencer algumas áreas, ele teve que vencer algumas áreas e ele passou por uma fornalha para ser depurado, para ser provado, para ele se tornar o homem, o grande homem que foi. Então, para isso, eu quero ler um texto apenas. Lá no capítulo 19, no verso 9. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 9. Esse é o texto principal. Diz assim as Escrituras. E talvez você esteja passando por isso aqui, ó. Isso que a palavra
noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos orar. Querido Deus, o nosso coração arde diante da sua palavra, diante da revelação das Escrituras. Devido ao fato, ó Deus, que nós somos tão frágeis e facilmente somos fragilizados. Nós não nascemos blindados. Nós todos, ó Deus, somos expostos. E muitas vezes a nossa fragilidade, ela tarda a aparecer, mas aparece. E às vezes descobrimos, talvez da pior forma, que não somos tão bons quanto achamos ser. Às vezes nós não somos tão fortes como achamos também ser. Mas o Senhor é bom. O Senhor é forte. E o Senhor pode buscar. Nós temos aprendido a Deus que o Senhor busca os perdidos. E amém. Amém por isso. Mas o Senhor também busca os teus servos. Aqui no caso de Elias, isso nos traz uma grande esperança de que o Senhor também vai nos buscar. Então peço ao Senhor que a tua palavra venha de encontro não somente à nossa mente, mas também ao nosso coração. Perdoa-nos também as falhas que temos cometido. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Esse texto do livro de 1 de Reis, aqui no capítulo 19, nós encontramos Deus indo atrás. Porque ele já tinha desistido. Homens fiéis não jogam a toalha. Não, homens fiéis jogam a toalha, sim. Homens fiéis desistem. E louvado seja Deus que o teu Deus não desiste. Mas nós desistimos. Se não fosse o nosso Deus, talvez não haveria pessoas aqui na nossa igreja. Então, o capítulo 19 é um capítulo legal porque mostra Deus buscando um dos maiores representantes dessa escola de profetas que o Senhor Deus formou. E você notará que Elias está passando por um momento dificílimo. Tanto é fato, só quem passa por momentos difíceis pede o que ele pediu. No momento mais difícil, mais dramático da vida de Elias, sabe o que foi que ele pediu para Deus? Morte. Ele pediu para Deus levar ele. Então imagina a dor que esse homem estava passando. Ele pediu morte para si. Se não, veja o versículo 4 do capítulo 19. Ele está assustado, ele está com medo, ele está se sentindo inseguro. Eu posso dizer que ele está apavorado. Apavorado. Versículo de número 4. Diz assim as Escrituras: ele foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Quando ele sentou-se debaixo do zimbro, ele fez um pedido para Deus. O que foi que ele pediu? E pediu a morte para si e disse: basta! Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você já ouviu falar em crise existencial? É um conceito, inclusive, moderno. O pastor Bruno talvez possa falar melhor sobre isso, né? Crise existencial, ele tem estudado esse assunto, né? E o que seria crise existencial? São momentos da vida que viver não faz sentido. Você consegue imaginar, pensar se a vida vale a pena ser vivida? São momentos em que a vida não faz sentido, as tuas dores não têm explicação, e você questiona se vale a pena passar por tudo. Será que vale a pena? Aqueles valores, aquelas esperanças, aqueles projetos, eles perdem o sentido. Eles perdem a força de impacto. Perdem a motivação.
coração, perdem o valor. E ao mesmo tempo que você perde a esperança, você não consegue achar sua oferta em teu coração para ressignificar, para achar sentido de volta. Você não consegue ressignificar a vida. Você não consegue achar sua oferta no seu próprio coração. São momentos em que a gente costuma dizer, o fulano tal está no fundo do poço. Ele está no fundo do poço. E você percebe a fala desesperadora dele, pedindo a morte para si. Ele está se sentindo fraco, ele está se sentindo abandonado, inclusive por Deus. Ele está cansado, ele está desmotivado, ele está sem forças. E aí, eu quero fazer uma perguntinha a você. Né? Quem já não pensou jogar tudo para o alto? Né? Eu desisto. Chega. Não posso. Não sei mais o que fazer. Eu vou largar tudo. Eu não quero mais tentar. Quem já não teve vontade de fugir? Porque Elias fugiu. Fugiu mesmo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o capítulo 19, ele é assim tão extraordinário, porque ele fugiu, ele foi embora, largou mão. E Deus foi atrás dele. Deus buscando esse servo que estava passando por uma fase ruim. E fase ruim, nós passamos e passaremos. Então nessa noite, eu quero destacar alguns fatos sobre a história de Elias. E o primeiro fato, está lá no capítulo 17, é onde tudo começa. O primeiro fato que temos sobre Elias seria a sua confiança em Deus. Elias ele foi um homem que, de verdade, ele acreditava em Deus. Ele confiava em Deus. Os primeiros anos em que a Bíblia nos apresenta a vida de Elias, a gente vê um homem andando com o Senhor. Ele teve que aprender a confiar em Deus, porque quem anda com o Senhor tem que aprender a confiar nele. Ele teve que depender de Deus para as respostas dos seus anseios. Não sei se você conhece a história de Elias, mas ele foi levantado no período de escassez. Elias foi levantado no período de fome, no período de sede. E Elias, ele foi destacado pela sua fé, não na bonança, mas no vale. Porque é o vale que prova a nossa fé. Não é na bonança. A nossa fé, ela é provada quando você passa por momentos de crise. E Elias passou por um momento difícil, tanto é fato que ele é citado lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Fé. Porque ele é um homem que confiava em Deus. Só que é o seguinte, gente, a gente não aprende a confiar em Deus de uma hora para outra. O fato de você disser, eu creio, não necessariamente você confia em Deus. Você aprende a confiar em Deus. E você vai crescer na sua fé na medida em que você ouve Ele falando com você. A palavra de Deus já fala isso, né? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir das palavras de Cristo. Na medida que você vai ouvindo, a sua fé, ela vai consolidando. Mas você tem que ouvir. E ele enfrentou pobreza. Ele enfrentou fome, sede. Mas ele não morreu de fome e nem morreu de sede. Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Reis, capítulo 17, que foram 3 anos de escassez. E você sabe o que seria 3 anos de escassez? 3 anos de seca? Muitos se angustiam quando, às vezes, o município tem que fazer rodízio. Você já passou por rodízio aqui?
2016, teve uma seca severa, lá em Piraquara, quando eu e Juliana estávamos à frente do trabalho da igreja Boas Novas. E para controlar o consumo de água, pela baixa dos reservatórios, porque não tinha água, era muito pouca. E nós passamos por uma crise tremenda. Você talvez passou por isso também, não tinha água. Só que só foram alguns meses, imagina 3 anos. Não era uma questão de rodízio, não tinha água, havia seca. Então Elias aprendeu logo cedo que quem anda com Deus precisa confiar, que aquele que anda com Deus precisa confiar que o suprimento também virá. Elias naquele período também passou por uma situação dramática. Deus levanta uma viúva para sustentá-lo na crise. E o filho da viúva não morre. E é justamente no momento de crise que você confia em Deus que os milagres acontecem. O filho da viúva foi ressuscitado. E pelo que a Bíblia diz, a farinha e o azeite da viúva se multiplicavam. Ela tirava para cuidar do profeta, ela voltava e o balde com azeite e farinha estava cheio. Então, o primeiro fato sobre a vida de Elias, no capítulo 17, vemos que ele foi um homem que confiava em Deus. Mas a Bíblia nos apresenta um segundo fato sobre a vida dele, está no capítulo de número 18. O capítulo 18 é muito curioso, porque vai revelar para nós que Elias era um homem de coragem, um homem de audácia. E por que coragem? Porque ele teve que enfrentar os profetas de uma mulher perversa. Quando alguém quer descrever uma mulher ruim, cita um nome na Bíblia. Sabe como chama essa mulher? Perversa? Fala aí comigo. Não existe um xingamento mais ruim a uma mulher do que chamá-la de Jezabel. Jezabel era uma mulher ruim. Acabe era ruim, mas a mulher dele era terrível. E a Bíblia vai dizer para nós que Elias teve coragem de desafiar os profetas de Jezabel. Ele entrou num território hostil. Ele enfrentou pessoas que lhe desejavam mal. Irmãos, só que as grandes coisas que são feitas em nome de Deus, você precisa ter convicções nelas, para que você as veja. Porque é fácil você falar que você confia em Deus. A questão é quando vem o desafio, e você precisa ter convicção de aquilo que você está falando, de fato vai acontecer. Ou seja, Deus vai subscrever o que você está falando. Porque ele teve que enfrentar homens difíceis. Inclusive, Elias precisava ter um alinhamento muito forte com as promessas de Deus. Hoje, na aula que nós estávamos tendo aqui embaixo, na escola bíblica dominical, eu estava falando com os irmãos sobre promessas. Eu falei a eles, cite para mim algumas promessas. Elias, ele confiava e tinha coragem de afirmar as promessas de Deus. Ele sabia que Deus era fiel às suas promessas. E você vai ver a convicção dele aqui no capítulo de número 18. Porque se você não tem convicção das promessas de Deus, você é capaz de passar vergonha. E na verdade, vergonha seria o pior dano, o menor dano. No livro de 1 de João, capítulo 5, é dito algo interessante que podemos fazer aqui um recorte a respeito de Elias. Abra lá sua Bíblia no livro de 1 de João, capítulo
14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha como ter coragem é importante. Essa convicção. 1 João 5,14. Olha o que diz aí. Elias sabia, né, que ao reivindicar as promessas de Deus, ele atenderia. Ele teve coragem de fazer essa reivindicação. Olha o que diz o texto, 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, o quê? Talvez nos ouça? Não. Ele nos ouve. Elias, quando ele teve que enfrentar os profetas de Baal, ele teve que ter isso no coração dele. Confiança de que ele, Elias, ao pedir uma coisa a Deus, Deus iria atendê-lo. Imagina se Deus não atendesse ele. Ele teria que ter muita coragem nas promessas de Deus. E o desafio, irmãos, foi o seguinte. Na verdade, foi um desafio muito complexo. Porque eram mais de 950 homens ali reunidos no Monte Carmelo. Elias convoca os profetas de Jezabel. Eram mais de 950 profetas. Eu acho que essa igreja nunca teve 950 pessoas no culto. Teve já, pessoal? Elias estava no Monte Carmelo. Além de Israel, algumas pessoas estarem presentes, que faziam parte do povo, haviam ali 950 profetas de Jezabel. E nós estamos falando de homens devotos. E olha, cuidado com homens devotos, viu? Eles são capazes de fazer loucuras. Homens radicais, fanáticos, né? Esses homens acreditavam em outras divindades, e uma delas chamava-se Baal. E Elias queria provar a esses profetas que eles estavam seguindo deuses falsos. E deuses falsos não respondem oração. Imagina se Elias pedisse uma coisa e o Deus que ele estaria lá derrogando não respondesse a oração dele. Ele tem que ter muita coragem e muito alinhamento em relação àquilo que Deus quer. Se esta é a vontade de Deus. Ele tem que ter muita convicção disso, para pedir o que ele pediu. Irmãos, deuses falsos não respondem clamores. Elias propôs o seguinte desafio. E esse desafio ele seria só possível se fosse um milagre. E o desafio foi o seguinte: eles deveriam oferecer um sacrifício ao Deus verdadeiro. E esse sacrifício ao Deus verdadeiro teria um desafio: que o fogo que fosse acendido deveria ser acendido em resposta à oração a esse Deus. Ou seja, o Deus verdadeiro deveria acender o holocausto. Então eles deveriam pegar pedras grandes, e com essas pedras eles deveriam construir um altar de pedras. E nesse altar, eles deveriam colocar lenha dentro desse altar de pedras. Eles deveriam fazer uma grelha. E eles deveriam pegar um novilho, um boizinho. Eles deveriam sacrificar o boizinho. Eles deveriam esquartejar o boizinho em pedaços, pegar a carne ensanguentada. E eles deveriam colocar em cima desse altar todo o boizinho esquartejado. E depois do altar pronto, o altar levantado, os profetas de Baal deveriam clamar a seu Deus para que Baal acendesse o altar e consumisse o holocausto. A Bíblia vai dizer para nós, no livro de Reis, capítulo 18, que eles passaram o dia
Eles começaram a se mutilar, os profetas de Baal, na intenção de que Baal, em misericórdia ao ato de sacrifício que eles estavam submetendo a si mesmo, Baal pudesse atender a esse simples desafio. Porque, na verdade, com Deus não deve ser difícil acender um fogo. Não, você consegue acender um fogo. Acho que com Deus, né? Acender um fogo não seria tão complicado assim. O fato é que Baal não respondeu. A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 18 de Reis, que Elias chama os seus moços, os seus servos, e ele reconstrói o altar do Senhor com pedras, com 12 pedras correspondentes aos filhos de Israel. 12 pedras grandes constituem um altar. Elias manda vir lenha, e ele coloca lenha dentro do altar. Manda colocar uma grelha, manda chamar um outro novilho, é sacrificado o novilho ali. Depois do novilho tombar, depois do novilho morrer, o novilho ele é esquartejado em pedaços, a carne em pedaços é colocada em cima do altar. E a Bíblia vai dizer para nós que Elias pede algo inusitado, para não deixar dúvidas de quem é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é Yahvé. A Bíblia fala para que os servos enchessem 4 cântaros de água. Cântaro são baldes. 4 baldes de água. Eles enchem um balde de água e Elias fala o seguinte: vai no altar e joga água sobre a lenha. Eles pegam um balde de água, baldes, e eles derramam sobre a lenha. 4 baldes. Eles esvaziaram os baldes na lenha. E convenhamos, aí até para a gente fica difícil botar fogo. Elias fala o seguinte: enchei de novo os 4 cântaros, joga sobre a carne. Eles vieram com mais 4 cântaros e despejaram água sobre a carne. Elias fala assim, e todos os profetas de Baal assistindo a cena. Elias fala assim: voltai-vos, enchei mais 4 cântaros de águas. A Bíblia fala que fez até um remo em torno do altar. O altar e o sacrifício estavam ensopados. Elias não passou o dia orando. Elias não passou meio dia orando. Elias não passou 5 horas orando. Elias não passou 1 hora orando. Elias falou apenas uma vez ao Senhor. A Bíblia fala que veio fogo do céu e não acendeu o holocausto, consumiu o holocausto, consumiu a carne, a lenha, as pedras, até a água no entorno, o fogo consumiu. Veja o texto, versículo 30 de Reis, de número 18. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. Diz assim as Escrituras: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele. 18:30. Seguindo, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande, para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água
e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, de que segundo a tua palavra fizesse todas essas coisas. Presta atenção. Convicção na vontade de Deus. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Veja como são as coisas. Veja que a audácia em relação a Deus pode fazer coragem nas promessas. Irmãos, na perspectiva humana, seria impossível acender aquele holocausto. E Deus respondeu. O Deus verdadeiro responde aos nossos clamores. Deus responde a oração. E naquele dia todos reconheceram que há somente um Deus verdadeiro. E Elias, depois disso, mandou chamar os profetas. Aí que a gente vê que se nós não estivermos com Deus, não é possível fazer as coisas de Deus. A Bíblia fala que Deus concedeu a Elias capacidade. Isso é difícil até de eu entender. Ele mandou os profetas descerem e ele passou ao fio da espada os 950 profetas. Elias desembainhou a espada e Elias matou os 950 profetas de Jezabel. E depois dessa grande vitória, dessa demonstração de fé, dessa demonstração de coragem, talvez Elias deveria ter pensado, né? Bem, agora que eu estou servindo a Deus, agora que eu estou no centro da vontade de Deus, agora que eu tenho obtido tantas vitórias, tenho dado testemunho, Deus tem me usado, acho que agora as coisas vão normalizar, já que eu estou fazendo o que Deus tem pedido para eu fazer. E de repente, para aqueles que pensam que depois da bonança, a bonança continua, ele recebe uma notícia. E tudo parece que começa com uma notícia. Uma notícia perturbadora, que lhe rouba a paz, que mexe nos seus sentimentos. Uma notícia que o desequilibra. Uma notícia que mexe nas suas entranhas. Uma notícia que coloca sua vida de cabeça para baixo. E de repente, alguém que tinha tanta fé, tanta coragem para fazer coisas tão grandes, ele mesmo se vê sem direção, sem fé, sem coragem, completamente perdido. Isso nos leva ao terceiro fato a respeito de Elias. E com isso a gente chega no capítulo 19. Capítulo 17 fala da sua fé. Capítulo 18 fala da sua coragem. Capítulo 19 é antagônico. Fala do seu medo. Homens piedosos que fazem grandes coisas para Deus também têm medos. Também se desesperam. Quando o rei soube o que Elias fez com os profetas,
da rainha, ele fez saber Jezabel. E Jezabel, irmãos, ela fez um juramento. E ela mandou que esse juramento fosse escrito e fosse mandado como notícia a Elias. E o recado era mais ou menos assim: nós vamos achar você. Nós vamos perseguir você. E quando nós encontrar você, você vai morrer. Só que você vai ter a pior morte que uma pessoa pode ter. Quando Elias recebe essa notícia, que ela estava tramando contra a sua própria vida, ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Ele foge. Ele vai embora. Ele quer sair daquele lugar. E talvez, naquela situação, fosse a decisão mais sensata para o coração dele. A Bíblia diz que ele foge e vai para o Monte Horebe. Se você pegar no mapa, sabe qual a distância entre o Monte Carmelo e o Monte Horebe? A distância são 430 quilômetros. Ele foge a pé. Olha o que o medo é capaz de fazer com uma pessoa desesperada. Você já fugiu? Ele tinha tanto medo da mulher do Acabe, que fez com que ele fugisse. Ele chegou até o Monte Horebe e ele mergulhou dentro de uma caverna. E no lugar mais escuro, ele entra e fica lá acuado. Ele está com medo de ser encontrado. Ele está assustado, ele está temendo pela própria vida. E tamanha era a angústia dele, que quando ele sai no primeiro dia, ele pediu a morte. Mas não foi a única vez que ele pediu a morte. Quando ele entra dentro da caverna e se abriga no fundo dela, a Bíblia vai dizer para nós que pela segunda vez, assustado, acuado, ele também pede novamente morte para si. Eu quero morrer. Irmãos, a dor é capaz de fazer isso com a gente. O desespero é capaz de fazer isso com a gente. O sofrimento antecipa uma dor, e ele demonstra isso falando para Deus: eu não quero mais lutar. Chega para mim chega, eu não quero isso para minha vida. E foi justamente nessa hora de desistência, de achar que todos o abandonaram, que ninguém se importava com ele, de que ninguém o ajudava, de que ninguém o protegia, foi justamente nessa hora que Deus aparece e fala ao coração. E convido vocês a irem para o livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 9. 1 de Reis, capítulo 19, versículo número 9. Diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: olha Deus encontrando ele, irmãos, olha que maravilha! Deus encontrou ele. Veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Vamos ler até o versículo de número 19. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha o sentimento de solidão dele, de abandono. Eu só fiquei. Olha o sentimento de insegurança. E buscam a minha vida para me tirarem. Segue. E Deus lhe disse: sai para fora. E
põe-te neste monte perante o Senhor. Esse que passava ao Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava a penha diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, pode ser um terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a voz mansa e sossegada, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Segue. Ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Veja como isso está presente na mente dele, porque ele repete isso. Isso não é um erro de registro. E só eu fiquei, buscam a minha vida para me tirarem. Versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Gel. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. 18. Também deixei ficar em Israel. Olha para quem achava que estava sozinho. 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Para encerrar a leitura, verso 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntos de bois adiante dele. Ele estava com a 10ª. E Eliseu passou por ele e lançou a sua capa por ele. Note que interessante, irmãos, esse último fato sobre a vida de Elias. A dor e o medo. Preste atenção, que nós estamos chegando ao final. A dor e o medo podem provocar uma avalanche de desequilíbrios em você. Ele passou a ter dúvidas quanto ao seu chamado. Ele passou a ter dúvidas quanto ao seu ministério. Ele passou a ter dúvidas quanto ao seu zelo. Ele passou a ter dúvidas quanto à sua segurança. Ele passou a ter dúvidas quanto ao desfecho daquilo que estava lhe acontecendo. E Deus lhe responde. E louvado seja o nome do Senhor. O melhor servo jogou a toalha, mas o Deus dele não. E a resposta que Deus trouxe, que lhe restaura o coração, a resposta do Senhor que lhe restaura, sabe o que foi? Sabe? Volta o teu caminho. Se não é, a expressão de Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Deus coloca ele de volta no jogo. Seu ministério mesmo não acabou. Jezabel não tem poder sobre você. Eu tenho. Volta, filho. Sabe o que ele fez? Ele saiu da caverna. E ele voltou. Eu confesso que às vezes, no ministério, nós nos sentimos inseguros.
E nós precisamos que Deus responda às nossas perguntas, às nossas dúvidas, que Deus responda às nossas orações, mas às vezes a resposta que nós vamos ouvir é: volta o teu caminho. Onde foi que você parou? Volta. Eu sou contigo. Eu vou te abençoar. Elias precisava saber que existem pessoas como ele, que estão passando pelas mesmas dores dele. Interessante que Tiago resgata isso, né? Lá no livro ele resgata isso. E Deus falou isso para ele, porque ele falou: só eu estou servindo. Ele fala: não, eu tenho mantido pessoas fiéis em todo lugar. Em Israel eu tenho 7.000. Lógico que isso não reflete a população de Israel. É um número muito reduzido. 7.000. Muito pouco. Mas ele tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. Veja novamente o texto, versículo número 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, dali Elias. Então veja, Deus buscando o profeta e Deus o colocando de volta onde ele deveria estar. E aqui, Deus não tirou as ameaças. Deus prometeu que iria resolver o problema. E se nós temos que aprender a confiar em Deus, irmãos, ainda é na tempestade. O texto fala que não é para fugir, mas é para confiar, porque o texto lá do Salmo 23 que foi citado, o texto fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, existem coisas que Deus fala para a gente fugir, mas tem coisas que Deus fala que é para você lutar. E aqui Deus está falando que é para lutar. É para evitar? Não. É para fugir? Também não. É esperar a resposta de Deus e voltar. Interessante que, se você se reporta para o Salmo 23, que é um salmo muito interessante, no versículo 6 ele vai dizer o seguinte: que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É como se Deus dissesse a Elias: sai da caverna, volta ao deserto, e eu darei ordem, a minha bondade, a minha misericórdia que te persiga. E algumas semanas depois, uma carruagem vinda dos altos céus pega Elias. Para quem queria ter uma morte tão vergonhosa, Deus faz com que ele parta em vida de uma forma tão honrada. Deus foi ao encontro dele mais do que uma vez. E todas as vezes Deus achou ele. Irmãos, Deus vai te achar. Ele vai colocar você de volta. No dia que for para você pedir, no dia que for para você partir, fica tranquilo, Ele mesmo vem buscar. Até lá, volta o teu caminho, faz a obra. Sabe qual foi o resultado de tudo isso? Elias voltou. Pensando em vocês, eu não sei de que maneira a história dele fala com você, mas talvez você precisava ouvir que você não está sozinho. E Deus vai te achar, vai colocar você de volta. E Ele vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. E quando for para
você ir para casa. Ele mesmo busca você. Amém? Amém. Feche seus olhos por alguns instantes. Baixe sua cabeça. Vou te dar uma oportunidade de você dar uma resposta a Deus, assim como Elias teve que dar. Vou pedir a Juliana fazer a gentileza de volta ao piano, por favor. Ela vai definir uma melodia, número 65, do hino de louvor número 2. Eu vou pedir a você que mantenha a sua cabeça e seus olhos fechados, em espírito de oração. Eu não sei o que você passou, ou o que você tem passado. Mas como é importante você saber que Deus se importa com você. Mesmo que você ache que pessoas te abandonaram, que talvez não há mais solução, não vejo mais a luz no final do túnel. Irmão, sabia você que essa luz é o próprio Cristo? Eu sou a luz do mundo. Jesus falou. Pastor Mário, a mensagem que falou comigo hoje. Eu precisava ouvir isso. Fala por mim. Alguém assim? Amém. Pode baixar sua mão. Mais alguém? Amém. Pode baixar. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Pastor Mário, me inclua. Fala por mim. A mensagem veio de encontro ao meu coração. Mais alguém? Amém. Pode baixar. Amém. Amém. Nós vamos terminar daqui a pouquinho. Obrigado. Sou grato ao Senhor porque a sua fidelidade, a sua misericórdia se renova a cada manhã. E nessa manhã as misericórdias dele foram renovadas. E a demonstração disso é que assim como ele fala e falou, ele ainda fala conosco. Pastor Mário, ora por mim. Há mais alguém? Levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Amém. Querido Deus, obrigado pelo seu amor glorioso em nos buscar. Continua trabalhando em nossos corações, ajudando-nos nessa nossa caminhada. Eu peço que o Senhor traga ao nosso coração a convicção que precisamos para que possamos lhe ser fiéis. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé comigo. Estamos chegando ao final desse culto. Vamos cantar Amor Glorioso, número 65. E talvez você está aqui e você precisa tirar um tempo agora para falar com o Senhor. Eu sei que não é habitual, mas quero te dar essa oportunidade. Se você precisa falar com o Senhor, você pode se sentar onde você está. Você pode falar com Ele, algo que está lá talvez preso na sua garganta. Se você precisa vir aqui à frente, tornar essa decisão pública, você pode vir, ajoelhe-se, fala com o Senhor. Mas tome uma decisão. Não sei qual decisão você precisa tomar, mas tome a que você precisa. Não deixa com você a tua dor. Deixa Ele saber. Vamos cantar. Não se demore, viu? Amor,
cantar a última estrofe e depois o pastor Bruno vai vir trazendo as últimas orientações. Cantemos. Obrigado, professor Mário. A crise existencial muitas vezes se comporta de forma cíclica. Nós entramos, nós saímos, entramos, e é uma tendência a gente se esconder quando esses momentos de dificuldade aparecem. Ou saber que nós temos um Deus que muitas vezes nos sustenta, nos alimenta, utiliza até mesmo corvos, como fez com Elias, para alimentá-lo e não deixá-lo naquela condição. Uma das coisas que eu acho interessante da história é que quando Deus fala para Elias sair da caverna, ele também dá tarefas para Elias. Uma das tarefas é ungir Eliseu. E assim que ele sair, ele faz. Então, quando nós estamos nessa condição, assim como Elias estava, Deus, quando nos tira dela, também nos dá orientações. Nós precisamos cumprir com as orientações que Deus nos dá. Tenho certeza que muitos foram desafiados pela mensagem, assim como eu, que é um refrigério para a gente começar a semana, sabendo que nós temos um Deus que irá nos sustentar, que não irá nos desamparar, assim como não desamparou os seus profetas. Amém? Também alguns avisos ali de forma bem rápida. Dia 30, encerramento das mulheres da chácara da Dona Nessi, do seu agir. Acredito que as senhoras já estão ali também conversando em relação a isso. E em dezembro temos a Assembleia no dia 1º, Assembleia Ordinária para todos os membros. E no dia 14 a cantata de Natal. Já tem um convite, né, que já foi feito. Tá? Alguém tem alguma coisa? No sábado, né? Verdade, vai ser atípico, né? Geralmente a gente faz no domingo, vai ser no sábado. De repente já tem uma oportunidade para visitantes, né? Muitas vezes já tem programações no domingo na igreja. E a gente consegue no sábado funcionar um pouco mais para que a gente consiga ter visitantes. Sempre tem dado bastante gente nas cantatas de Natal, então vamos nos esforçar para a gente conseguir mais pessoas. E é um dia bem especial, a gente trazer a mensagem da Palavra de Deus e desafiar aqueles que chegam também. Então repassem os convites, vamos fazer esse esforço, cada um conseguir trazer pelo menos uma ou duas pessoas, ou quem sabe famílias, a gente consegue ter um número expressivo no dia da cantada. É uma mensagem cantada. É bem importante, né? Uma data, uma época que todos estão voltados para isso. Nascimento de Cristo, embora a gente saiba que não foi exatamente nesta época, mas é uma época que a sociedade está voltada para isso. Então, vamos tentar fazer um esforço para trazer pessoas visitantes. E por último, a manutenção, limpeza do dia 25 a dia 1º, responsabilidade da igreja. Então, se atentem também a isso, aos grupos, para a gente não deixar passar as semanas sem que a limpeza seja feita. Bom, mais algum aviso? Certo? Então, para a gente encerrar, vou pedir para o irmão Zé Carlos, que olha, por gentileza. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, agradecemos por esse culto, por cada pessoa que aqui chegou, e que nós possamos levar essa palavra e também poder transmitir, Senhor, para as outras pessoas. Pedimos a tua paz, a tua sabedoria nessa semana e agradecemos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma ótima noite, todos
uma ótima semana.